Aloha, estamos ao vivo, eu, Matheus Teixeira, e teremos aqui o grande Mautama. Convidá-lo-ei. Boa noite a todo mundo que já está aqui comigo. Sejam muito bem-vindos. Manda um salve aí, galerinha. Boa noite. A live de hoje vai ser especialíssima e sobre um tema que você já vem me pedindo, faz tempo. Boa noite aí, Nick. Salve, salve. Mautama já tá na live. Mautama já tá na live. Só mandar a solicitação aí, Dei o convite já. Boa noite aí, galerinha que tá chegando. Vamos lotar isso aí. Mete o dedo no coraçãozinho pro Instagram entender que essa live aqui é boa. Mete o dedo no coraçãozinho. Porque aí o Instagram entendendo que essa live aqui é boa, que vai ser boa, que o tema é legal, o Instagram divulga para mais gente chegar aqui. Beleza? Boa noite aí, Gabriel. Salve, salve. Gabriel, Bela Dutra, boa noite. Vamos lá. Alguém falou aí que eu tô sem som. Eu tô sem som, pessoal? Agora eu tô com som. E aí, meu amigo? Namastê, meu irmão! Como é que você tá? Certeza. Tô bem, cara. E você? Graças a Deus. Pô, só alegria, cara. Graças a Deus cheguei a tempo para nossa live que hoje vai ser épica, um divisor de águas nas nossas vidas. Com certeza. É uma live que é engraçado, né? Você parar para pensar em em dezembro ali de 2019, a gente estava começando aquele nosso projeto concurseiro militar de elite. Foi um momento, assim, divisor de águas total na minha vida. 2 anos depois, estamos aqui novamente fazendo um projeto de live. A gente fez aquela live contando sobre como que eu tinha sido 01 lá do concurso de oficial bombeiro. A galera gostou pra caramba também. Você vê, hoje estamos aqui de novo porque aquilo deu frutos. Aquilo deu frutos. Aquela sementinha que a gente regou lá deu frutos, está dando frutos e dará ainda mais. Essa live aqui é para a gente começar a reta de 2022, tendo a certeza de estar fazendo a coisa certa. Cara, obrigado pela tua presença. Não tinha outra pessoa. E tem gente que lembra, Gabriel aqui falou que lembra. Quem participou dessa live aí, fala. Galera aí que tá aí acompanhando, desde aquela época. Obrigado pela tua presença. Não tinha pessoa melhor para a gente conversar sobre esse tema, que é disciplina. Disciplina, tudo a ver com esse novo projeto que você está fazendo, né? Disciplina, meditação e respiração, exercícios respiratórios. Mas antes da gente começar, para quem aqui me acompanha e ainda não te conhece, se apresenta aí, meu amigo. Cara, primeiro quero te agradecer pela oportunidade da gente estar aqui mais uma vez juntos, compartilhando experiências, né? Compartilhando aquilo que trouxe a gente a chegar até onde a gente está nesse momento e ter essa honra de poder fazer parte da vida de tantos jovens que vão ser os futuros líderes, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e de outras áreas da vida. Bom, eu sou o Mautama, sou mais conhecido aqui da galera como coach militar. A minha função atual, assim, com relação a vocês, digamos que eu posso ser dito como um treinador de concurseiros. A minha expertise é treinar pessoas para que elas desenvolvam atitudes, comportamentos que vão levar elas a serem aprovadas no concurso. Então, eu venho fazendo isso aí nos últimos 5 anos e, graças a Deus, com ótimos resultados, né? O meu amigo aqui, Matheus Teixeira, foi um dos primeiros caras a confiar no meu trabalho, isso lá em 2017, 2018, e logo em seguida eu tive a honra de acompanhá-lo aí, entrando nos portões da SpaceX, né, cara, o cara sendo aprovado. No outro ano, já em seguida, 01, primeiro colocado no curso de bombeiro. Então, é basicamente isso que eu faço, cara, tentar contribuir positivamente com a vida de outras pessoas para que elas possam transformar o seu sonho numa realidade e cumprir o seu propósito de vida. Show de bola. Você não vai falar, porque você é um homem humilde, mas eu vou complementar esse currículo aqui, dizendo o seguinte. Muita coisa que você que está assistindo esse vídeo aqui acha que é verdade, o Mautama vem com a missão de falar
na tua cara que está errado, que você não sabe, e ele não só fala que está errado, ele mostra o caminho para você. Então, se você ainda não acompanha o trabalho do Mautama nas redes sociais, acompanhe, somente lá no YouTube, né, onde ele é mais ativo, acompanhe. O trabalho dele é muito legal, principalmente esse trabalho que ele faz dentro dos cursos dele. Foi um divisor de águas na minha vida, o treinamento coach militar, né, que ele fez. Já foi, eu entrei na pré-venda acho que foi em 2017, dezembro de 2017, novembro. 2017, cara. Você é um cara que, assim, eu sinto muita gratidão, porque você confiou em mim quando o meu projeto era só um embrião, cara. Você confiou em mim quando eu nem tinha um site, cara. O pagamento era feito direto no checkout lá da Hotmart. Não tinha nem informação, não tinha nem informação de nada, não tinha produto, só tinha, cara, um sonho, tá ligado? Era o meu sonho naquela época, ajudar as pessoas que estavam me pedindo. E graças a você e os outros pioneiros, que eu pude construir um produto que, assim, pra mim, cara, foi uma escola de vida. E isso veio culminar e a gente construiu um produto junto futuramente, né, que foi o Concurseiro Militar de Elite, um produto que eu me orgulho muito, que é um produto que uniu a minha experiência com a sua, ficou um negócio muito maior, muito melhor, e acabou assim, cara, despertando em você um poder, rapaz. Um poder tão forte de instrutor, de professor, de treinador, de mentor, que você, cara, em questão de 2, 3 meses, você já tinha, sei lá, uns 3, 4 treinamentos diferentes, vários canais, várias páginas de vendas, vários websites, vários... Porra, cara, quando eu olhei Foi assim... aquela virada de chave, né? Aquele... cara, eu senti que quando a gente estava junto, assim, a gente começou, era um avião decolando, de repente você já tinha virado um foguete, uma nave espacial. Eu falei, caralho, o cara saiu de órbita e já está em outro nível, cara. Então, enfim, essa é a nossa trajetória juntos e uma das coisas que eu mais admiro em você é a sabedoria que você tem na sua alma, mesmo sendo um jovem, né, cara? Você, pra mim, você é um ancião de alma. Você é aquele cara que, porra, se eu sentar numa roda de conversa contigo, eu posso ficar em silêncio absoluto, só ouvindo. E eu vou estar sendo, assim, nutrido com a sabedoria. Isso eu sei que é fruto de disciplina, né? Então, eu acho que a gente já começa por aí, cara, que a sabedoria de um homem, de um sábio, ela é fruto da disciplina em ouvir, aprender e praticar aquilo que ele conheceu através de outros sábios, né? Então, acho que aí a gente já pode introduzir o nosso tema para que as pessoas entendam o que é disciplina. A disciplina é uma palavra que vem do latim, do termo discípulos, que é aquele que aprende sob a orientação de um mestre. E o discípulos, do latim, ele vem do verbo dicere, que significa aprender. Então, na verdade, disciplina é o ato de aprender, de colocar-se numa posição de humildade para aprender sob a orientação de um mestre. Desse ponto de vista, existe o seu mestre direto, o seu mentor, né? Ou professores, mentores, tutores, pessoas que têm experiência, e tem a vida como um todo. Então, o ato de você ser um discípulo, você se prostrar perante a vida dessa forma, te permite aprender todos os dias com todas as situações possíveis. Desde que você tenha a humildade para enxergar as coisas como elas são, e para colocar em prática aquilo que você acredita ser o melhor. Perfeito. Eu noto que hoje em dia, por causa de todas as palavras hoje em dia, né? Assim, as pessoas usam as palavras sem pensar. O pessoal fala assim, não sei o que, é incrível. Incrível. Crível vem de crer. Prefixo de negação. Incrível. Então não dá para acreditar. Porra, eu vi um filme que não dá para acreditar? Não, a gente fala as palavras e nem pensa hoje em dia. A gente tem uma distorção etimológica muito grande. E essa palavra disciplina é uma das que mais sofreu uma distorção na cabeça das pessoas. Sacrifício e disciplina. Primeiro, a pessoa pensa que sacrifício é dor.
É uma coisa ruim. Uhum. Ah, sacrifício é aquele negócio ruim, assim, né? Não, sacrifício é uma coisa boa, cara. Você fazer uma escolha. E disciplina é uma outra palavra também que as pessoas penam para entender o significado verdadeiro. Penam para pegar essa essência. Eu não vou ser disciplinado sendo um robô. Aqui que tá. Eu não vou ser disciplinado sendo um robô. As pessoas acham que eu vou fazer um quadro aqui na minha parede, aí nesse quadro vai ter lá os horários que eu vou fazer cada coisa, cada dia. Aí, pô, eu tô me programando ali, né? Eu tô fazendo uma programação, assim, né? Digitando os códigos da Matrix. Aí vai entrar as ordens e pronto. Eu vou virar Pronto, agora eu vou fazer o que eu quero. E não é isso. Disciplina não é isso. A essência da disciplina está no aprender, no aprendizado. Discípulo. De ser discípulo da vida, de ser discípulo de alguém, mas principalmente de o quê? O que o discípulo faz? Eu gosto dessa analogia. O discípulo aprende, mas o discípulo age pra cacete. Quando Jesus fez discípulos, ele ensinava a eles através das metáforas, ele ensinava a eles através dos ensinamentos, mas ele principalmente ensinava a eles através da missão. Botava eles para ir em missão, para ensinar aos outros. Então, o discípulo, ele aprende através da ação. A disciplina é isso, é o aprender através da ação. E foi por isso que eu não consegui dissociar. Quando eu pensei, eu falei, pô, eu quero fazer uma live com o Maltão. Falei, cara, a gente tem que fazer essa live sobre disciplina, sobre meditação e sobre exercícios respiratórios. Porque eu, pelo menos, não entendo um jeito de ter disciplina que não envolva essa interiorização, que não envolva essa forma de realmente me colocar para aprender sobre o meu próprio corpo, aprender sobre o meu estado mental, aprender sobre o que está ao meu entorno, o que me impede de fazer alguma coisa. Porque em 90% dos casos, vou citar um exemplo aqui, um aluno, eu não sei se ele é aluno do estrategista ou não, provavelmente não, para estar fazendo essa pergunta não é. Mas ele me perguntou no caixinha de pergunta lá o seguinte, dificuldade de organização. Eu tinha feito uma pergunta para instigar, né, a minha consultoria gratuita. Eu fiz uma pergunta dizendo o que está impedindo você de ser a sua melhor versão. E aí ele botou lá, organização. Errado. Já começou pelo lado errado. Porque organização não é causa, é consequência. E por que esse cara, ele fez a pergunta num dia muito bom, ele fez ontem, né, às portas dessa nossa live de hoje. Espero que ele esteja aqui. Porque o que ele não entendeu? Ele não entendeu que a dificuldade dele de se organizar, no fundo, é uma dificuldade de ter disciplina. É uma dificuldade de ter essa interiorização que exercícios ascéticos trazem, que fazem com que ele, pouco a pouco, vá ali realmente se conhecendo. Que ele, pouco a pouco, vai entendendo que não importa você acordar 9 horas da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã ou 10 da manhã, se você vai cumprir a sua missão. Isso aí não faz diferença. Tem gente que fica pegada ali. Pelo menos assim, para mim, nunca fez diferença nenhuma. Se você vai cumprir sua missão, tanto faz. Se você cumpre a sua missão melhor às 4 da manhã, ótimo. Eu estou até fazendo um curso agora de um camarada chamado Will Binder. E ele ensina, né? Ele trata um pouco mais de Instagram. Aí ele conta no curso, em determinado momento, que ele grava as aulas, ele acorda às 4:30 da manhã para gravar as aulas. Porque ele percebe que ele consegue ter mais foco, mais disposição, mais concentração, mais direcionamento ao fazer isso. Agora, eu já tentei fazer algo desse tipo. Eu acordei 5 da manhã, levantei, tomei meu banho, sentei para gravar uma aula e simplesmente as palavras começaram a embolar na minha língua, de tanto sono que eu estava, tendo ido dormir cedo no dia anterior. Por quê? Para mim não funciona. Não funciona. Tá, se a pessoa não tem esse conhecimento, ela trava. Então não é para mim. Não é para mim, então não dá para eu fazer. Não, eu sei que o meu melhor horário para gravar aula, para gravar qualquer coisa, entre 10:30 da manhã e meio-dia. O pico da minha criatividade. Horário que a coisa flui. Só sai. Só vai saindo. Mas aí, assim, né? A gente entrou nesse tópico da disciplina. Queria que você me dissesse, assim, a tua opinião sobre esse conceito de disciplina
que hoje a diferença entre a verdadeira disciplina e a falsa, e esse conceito de disciplina que as pessoas têm, de achar que disciplina é estudar até o olho sangrar, disciplina é tentar se programar como um robô. O que as pessoas não estão entendendo quando elas acreditam nesse tipo de coisa? Eu acho, Matheus, que a disciplina, quando a gente pensa assim, os sinônimos de disciplina para a maioria das pessoas, ele está associado à organização, à ordem, à obediência, à subordinação, né, hierarquias, está associado a rotinas, a robotização de coisas. Né? O pessoal fala muito do Cristiano Ronaldo, né, o robozão, que é um cara extremamente prático, né, pragmático, super disciplinado. E assim, as pessoas pensam que é só isso. Então elas acabam confundindo, elas acham que você tem que pegar, montar um cronograma, assim como você falou, se programar para fazer aquilo e fazer, e acham que isso é disciplina. E assim, na verdade, isso é uma parte importante da disciplina se o seu método de disciplina, o método qual você está seguindo, ele inclui isso. Então, por que eu estou falando método? Ou talvez estratégia, que é uma coisa que você manja muito? Porque é o seguinte, cara. Se você está tendo disciplina em algo, essa disciplina tem uma fonte, tem uma origem. E ela basicamente vai ter assim duas grandes linhas de origem. Uma é uma referência externa, que pode ser um mentor, que a gente chama, né? Então, alguém que já atingiu aquele objetivo que você está querendo atingir e que te mostra o caminho, que te aponta, né, um método, uma técnica, a estratégia completa, o passo a passo para você chegar e conquistar o que ele conquistou. Então, assim, não sei se você sabe, se eu já te falei isso, acho que eu já te falei uma ou mais vezes, mas nas últimas vezes que eu fiz alguns trabalhos assim, eu fiz uma aula chamada Mapa da Aprovação, e o terceiro passo do Mapa da Aprovação é escolha um mentor. E nesse ponto, a maioria dos jovens não tinha mentor, mas vários dos jovens tinham mentores. E um dos nomes mais falados foi o seu. O meu mentor é o Matheus Teixeira. Os caras falaram, porra, o meu mentor é o Matheus Teixeira, o meu mentor é o Matheus Teixeira. Vários caras falaram isso. E eu fiquei muito feliz de escutar isso. Porque o que esses caras queriam? Passar na SpaceX, porra. Então, porra, o Matheus Teixeira passou na SpaceX? Passou, mais uma vez. Então, ele é um cara que ele pode ser o seu mentor para passar na SpaceX. Ele conhece os segredos da SpaceX, cara. Ele é estrategista. Ele tem um método. Ele é o criador da fábrica de 01. Ele é o cara que sabe te mostrar o caminho, o passo a passo. Então, a partir desse momento que eu sou humilde o suficiente para acolher a presença do mentor na minha vida, eu acolho o método que esse mentor me apresenta. E a partir daí, eu começo a exercitar a disciplina perante o meu mentor. Não precisa ter um contato direto com o seu mentor, precisa ter contato com a obra dele, com a energia dele, com as sementes que ele plantou e os frutos que ele deu. Então, o teu mentor setou um caminho, te deu exemplo, e você pode com disciplina seguir o seu mentor. A prova disso é Jesus Cristo, o maior mentor de todos os tempos. Quantos bilhões de seres humanos procuram seguir os passos dele? A maioria não é um bom discípulo, diga-se de passagem, mas quem é uma pessoa feliz, é uma pessoa de luz, é uma pessoa amorosa, pacífica e que exalta as virtudes que o Cristo trouxe para a Terra, porque segue o passo a passo, o método crístico, o método de Jesus Cristo. Esse é o caminho, o caminho do mentor, você encontrar um mentor que possa te inspirar no ponto que você possa seguir os passos do seu mentor e exercitar a disciplina. E o outro caminho, que é o caminho muito mais difícil, ele é o despertar do mestre interior. Que aí já é uma jornada um pouco mais longa e ampla, mas que pode ter sido trilhada já em outros níveis de consciência. E isso é fruto daquilo que a gente veio trazer aqui. Meditação, respiração consciente. Porque a partir do momento que você implementa essas ferramentas no teu dia a dia, com disciplina, com diligência, você vai respirando, se conectando, meditando, você vai acessando o seu potencial divino. Você vai acessando a centelha divina que você é. E aí você se torna
em alguns momentos do seu dia, um com o Criador. Você se torna um com o Pai, que era o ensinamento máximo de Jesus. Se tornar um com o Pai através do Espírito Santo. E essa respiração te permite essa conexão com o Espírito Santo e você se torna um com o Criador. E nesse estado de conexão com o Criador, você tem a fonte direta de toda a mentoria do universo. Você tem acesso à fonte. E aí você é um discípulo que bebe da água viva da fonte. Então você se torna um ser autodisciplinado. E aí você é um ser que, ao invés de somente seguir métodos e fórmulas, você começa a se tornar um criador de métodos, de fórmulas, você começa a se tornar um co-criador, você começa a, digamos, aperfeiçoar aquilo que veio antes da sua jornada, do seu caminho. E eu vejo muito isso em você, Matheus. Você é um cara que, durante uma fase da nossa jornada juntos, você aplicou alguns conhecimentos que eu trouxe para apresentar para você e para os nossos irmãos do começo de jornada, lá em 2017, 2018. Você teve resultados, você entendeu quais daqueles conhecimentos eram úteis para você e quais não eram, você fez um filtro, você chegou no resultado, a partir disso você aplicou mais de uma vez, o que fez você chegar em primeiro lugar no concurso. E esse primeiro lugar no concurso, cara, do bombeiro, ele te trouxe uma coroação do seu Dharma, do seu propósito de vida. Que você expandiu a tua consciência num nível de entender que você conseguiria fazer qualquer coisa. Se você é o 01 desse concurso, você pode fazer qualquer coisa. E isso te trouxe uma paz interior de saber que você é capaz, te trouxe a potência do Cristo interno. E a partir daí você desabrochou num ser extremamente poderoso e que criou métodos, ferramentas. A gente criou junto um pedaço, você criou vários outros ramos dessa super árvore, né, de conhecimento e sabedoria que você oferece. Então, assim, para mim, você é um cara que exemplifica esses dois grandes caminhos. Né? E o que eu quero dizer com isso? Que todos nós devemos percorrer esses dois caminhos. Né? Estar na presença de alguém que é um mentor, que é um mestre para a gente, que é alguém que vai nos inspirar com o seu método, com a sua sabedoria, com a sua experiência de vida, trilhar esse caminho, até que a gente possa encontrar em nosso interior aquela força do mestre interior, que eu costumo chamar de, entre aspas, líder de ouro, para que você lidere a si mesmo e seja autodisciplinado, automotivado e se torne uma pessoa extraordinária, né? Que é o que a gente deseja a todos. Caralho, falei pra caralho. Mas isso é um tema que você não consegue não falar muito, né? Mete o dedo no coraçãozinho aí, galera. Mete o dedo nesse coraçãozinho aí pro Instagram entender que essa live tá boa. Vambora. Se tu tá gostando, mete o dedo no coraçãozinho aí. É um tema que a gente não consegue falar pouco. É um tema profundo. Porque, principalmente, eu me sinto até às vezes mal do quão pouco eu falo sobre essa parte que foi tão fundamental para mim, que são os exercícios respiratórios e a meditação. Mas é porque eu noto que muitas das pessoas não estão prontas para isso. Não estão prontas, simplesmente elas não entendem a função disso. Eu me lembro, né, que em 2017, ali, antes de eu fazer o teu treinamento e tudo, lá no meio do ano, eu fiz uma cirurgia. No meio do ano ali, em junho, fiz uma cirurgia para a retirada do cisto pilonidal. A cirurgia não adiantou de nada, mas ela teve um propósito muito grande na minha vida. Olha como as coisas de Deus são, né? Eu fiz essa cirurgia e eu tomei uma anestesia nessa cirurgia e essa anestesia me deu uma reação. E essa reação foi a seguinte: eu não conseguia sair do quarto. Eu tinha que ficar no escuro, literalmente. Se eu acendesse a luz do quarto, eu ficava com uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande, que era uma coisa bizarra. Sair do quarto, porque ia pegar a luz, eu não estava conseguindo sentar também, porque cirurgia no cisto pilonidal, final das costas, né? Então eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia sair do quarto por causa da luz, e eu não conseguia acender a luz do quarto. Então eu passei a maior parte do meu tempo na primeira semana, e isso durou umas 3 semanas.
Umas 3 semanas assim. Na primeira semana, eu não tinha nada para fazer. Nada. Absolutamente nada. Então eu tinha que ficar deitado. Só que existe um limite até onde você vai conseguir ficar deitado, até onde você vai conseguir dormir. Né? Tem um limite. Você tem ali uma barreira. Então eu ficava ali deitado. E eu comecei, né, naquele tédio que eu estava ali encontrando, eu comecei a prestar atenção na minha respiração. Assim, por nada. Por nada. Comecei a prestar atenção na minha respiração. Falei, tá, comecei a prestar atenção. Eu estava naquilo. Prestar atenção, ficava botando a mão assim na barriga. Eu já tinha, antes, ido numa fonoaudióloga, conversado com uma fonoaudióloga, e ela tinha me passado a dica de que a respiração correta, a respiração pela barriga, ela melhora a oratória, ela melhora o teu fôlego. Então ela tinha me passado esse exercício de pegar um livro, botar na barriga e ficar prestando atenção. Eu, como eu não estava com nada, vezes nada para fazer, foi o que eu fiz. Eu peguei um livro, botei na barriga. E quando eu não estava dormindo, eu estava prestando atenção na respiração no livro, subindo e descendo na barriga. Primeiro dia fazendo isso foi. Segundo dia fazendo isso foi. No terceiro dia que eu passei fazendo isso, uma tarde assim, teve uma hora que eu perdi a consciência do tempo. Eu perdi. Eu não sei quanto tempo eu passei fazendo isso, mas eu entrei num estado de consciência tão amplificado, tão alterado. Eu só sentia um calor absurdo assim no corpo. Até agora que eu tô falando isso, o corpo é bizarro. Memória celular, né? Eu tô até sentindo um pouquinho disso. É um calor assim que liga todos os polos energéticos do corpo. Todos. Da base até a coroa. Aquele calor que a sabedoria hindu nomeia de ascensão da Kundalini, né? Uhum. E o cristianismo, ele dá o nome da descida do Espírito Santo. É o fogo abrasante. É um fenômeno que eu não sei explicar. Eu não conheço as explicações científicas disso. Mas eu sei que existe. Eu sei que existe. E é realmente como um fogo que te abrasa de dentro para fora, que sobe e desce. Chega uma hora que você não sabe se está subindo ou descendo. Mas é aquele momento que você... E foi daquele momento ali em diante, daquele terceiro dia, depois da cirurgia, em diante, que as coisas começaram a mudar de uma forma absurda. Depois dali, eu li o livro O Poder do Agora. Foi ali. Eu fiz um esforço para conseguir ler esse livro. Ainda nessa fase, né, que eu estava ali recluso. Li o livro O Poder do Agora, me deu um... mas eu ainda senti aquele livro como um... Tem mais coisa. E continuei lendo. Eu tinha uma cópia das Confissões de Santo Agostinho, não sei porquê. Li as Confissões de Santo Agostinho. E foi o momento em que ali que teve aquela minha conexão com Deus. Porque uma coisa que eu gosto de prestar atenção é a consciência ampliada em si, ela não vai te servir para nada se você não direcionar ela para algum lugar. Estou mais consciente, estou sentindo meu pé, estou sentindo meu corpo, estou vivo. Mas o que eu vou fazer com essa vida? Então, eu tinha que direcionar para algum lugar. E aí foi ali, nas Confissões de Santo Agostinho, que aquilo me despertou para minha fé. E daí, olha como as coisas vêm depois. Eu recebi de um amigo o acesso a um curso do Paulo Vieira. Foi tudo assim, tudo seguido, uma coisa da outra. Recebi por acaso. Ele falou, pô, você está estudando para concurso militar, né? Eu tô. Não, eu tô com um curso aqui do Paulo Vieira de inteligência emocional para concurso, mas eu não tô vendo, não sei o que. Toma aí o acesso. Eu já não falava com o cara, há muito tempo. Eu peguei o acesso, acessei. Pum! E soco no cérebro, né? Tipo, expansão de consciência ali total, em termos de inteligência emocional, em termos de autorresponsabilidade, em termos de tudo aquilo que depois eu revisitei no teu treinamento coach militar. Por que eu tô falando isso? Para quem tá assistindo e de repente tá boiando. Por que eu tô falando isso? Porque aqui tá a base de todo o sucesso que veio depois. Tá nesse trabalho prévio. Aqui tá a base. E foi uma coisa sobre a qual eu não tenho mérito nenhum. Tudo foi arranjado por Deus. Porque eu podia ter feito a cirurgia, eu podia ter tomado anestesia, não ter tido reação nenhuma, coisa que é extremamente incomum. Inclusive, depois o médico falou, nossa, você teve
essa reação, falou, cara, assim, é mais comum em mulheres, mas mesmo assim é tipo 1% das mulheres. Para homem, é uma reação que vai entre 0,1 a 0,2% dos homens. Ou seja, tinha tudo para não acontecer. E aconteceu. Aí depois você vê como tudo foi ali se juntando. Tudo para não acontecer. E aconteceu. E aí depois, em novembro, eu entrei no treinamento. Tudo aquilo que eu já tinha visto foi revisitado e aplicado especificamente para concursos. Mas onde que estava o fundamento de tudo? Onde que começou tudo? No respirar. E isso foi uma coisa que eu levei para minha vida de estudos depois, que foi a base da minha disciplina. A base. Eu não consigo hoje, por exemplo, o pessoal às vezes fala assim, Matheus, tu responde os stories de forma muito inspirada. Claro, eu respondo os stories fazendo exercício respiratório. Eu não consigo fazer de outra forma. Se eu passar um dia sem fazer um períodozinho ali de respiração consciente, eu começo a me sentir mal mesmo, começo a sentir um aperto aqui na região do peito. Um fechar, né, nessa região do peito. Porque realmente se a gente entende um pouquinho mais de como as coisas funcionam, é um fechado fluxo energético. Né? Você começa a ter menos energia em cima e mais energia para baixo, para aquilo que é mais animalesco. Porque você não está trazendo aquela consciência que te ajuda a ter essa circulação total. Então, eu olhando isso hoje, eu noto o quanto que a respiração foi a base de tudo. É a base de tudo. É por isso que eu falo que não existe, se existe algum segredo que seja, o segredo é o respirar. Porque todo o resto veio a partir disso para mim. E para as pessoas que eu conheço, eu não sei como é que foi contigo esse processo de crescimento contínuo, mas todas as pessoas que eu conheço que entendem um pouco mais sobre essa metafísica, né, sobre aquilo que está acima do físico, e que começam a ter um processo de despertar realmente para ter sucesso, para manifestar esse sucesso, todas elas dizem a mesma coisa. O primeiro passo está ali, nesse respirar. E as pessoas hoje, elas não percebem, principalmente os concurseiros, não percebem isso. Não percebem isso. É um segredo que, agora tem 27 pessoas aqui. Só 27 pessoas vão sair daqui sabendo, e dessas eu tenho certeza que mais 5 ou 6 vão aplicar o que a gente está falando. As outras estão vendo por curiosidade. Então, aí é daí que a gente vê onde que vem os 1% que são aprovados. Sim. Não é destino, é escolha. É uma escolha. Como é que foi esse processo para você também? Cara, Matheus, primeiro eu quero te agradecer por ter contado essa história, porque eu não sabia todos esses detalhes. Né? Eu já sabia da sua cirurgia, desse período que você passou na escuridão, assim, né, cara? Ali do seu quarto. E olha, para mim veio uma metáfora muito interessante, cara, que a origem, né, de tudo isso, a semente, quando germinou a semente, quando uma semente germina, ela germina onde? No subsolo, cara, na escuridão, meu chapa. Não é na luz. Ela não pode ver a luz. Ela está no escuro. E naquele escuro, ela sofre influências e ela tem que se proteger, cara. E a forma com que ela se protege é crescendo raízes. E essas raízes vão crescendo, se expandindo, se aprofundando, se fortalecendo, até que chegue num ponto que sai o broto e busca a luz. No seu caso, esses 3 dias de expansão a partir da percepção da própria respiração, te proporcionaram esse enraizamento, essa base sólida. E são essas raízes que foram sólidas lá no começo, que te nutriram para você ter um tronco sólido, galhos fortes, folhas abundantes, flores e frutos. É assim que funciona a árvore sagrada da vida. Você não tem uma semente sólida, que é o teu propósito, se você não tem raízes profundas, se você não se nutre de todos os elementos da vida, a árvore não frutifica. Cara, então assim, muita gratidão por ter compartilhado essa história, porque ela exemplifica como que Deus trabalha na nossa vida. E você vê assim que no seu caso, a sua experiência de meditação avançada ocorreu sem nenhum tipo de técnica específica. Ela ocorreu através da concentração em algo que quase todas as técnicas meditativas ancestrais são baseadas na concentração
na respiração. Então, meditação, já que a gente está falando de meditação, de respiração, meditação é uma consequência da concentração absoluta em algo. Então, você pode entrar em estado de meditação fazendo coisas, e as pessoas não imaginam isso. Então, vou dar um exemplo. Cara, Ayrton Senna, sou ultra fã desse cara. Quem nunca assistiu o documentário do Ayrton Senna, por favor, quando você tiver um tempo livre, assista. E veja o que o Ayrton Senna fala sobre a prova de Mônaco. Não lembro qual ano foi, se foi em 91, 92. Algum ano que ele conta como que estava o foco dele nesse momento. O cara entrou num túnel infinito, onde ele nem via as coisas, era só o infinito e ele só queria expandir. Cara, ele estava numa experiência meditativa extremamente avançada. Por quê? Porque ele estava tão concentrado naquilo que ele estava fazendo, que ele entrou no estado mais profundo de meditação. Então, pessoal, meditação é uma consequência da concentração. E por que é tão importante praticar meditação? Porque você tem que praticar a concentração primeiro. Então, se você for olhar o caminho do yoga, por exemplo, são 8 passos para você chegar no estado de samadhi, que é essa expansão de entrar em conexão plena com Deus. Os primeiros passos são passos morais, passos éticos, onde você vai praticar as virtudes, os niyamas e os yamas, que são as virtudes do yoga. Depois disso, você vai entrar numa fase mais prática, que são os asanas, que é o que a galera conhece, as posturas, né? Os exercícios físicos, que vão te proporcionar uma base saudável para você conseguir meditar por mais tempo. Aí você entra em dhyana, que é o processo de concentração, para então você entrar no estado meditativo que vai te proporcionar a conexão com Deus. Então, o que a galera acha que é yoga, por exemplo, é uma confusão igual com disciplina. A galera acha que é só fazer umas posturas. E não é. É toda uma base filosófica, seguir princípios, preceitos, praticar aquilo no seu corpo para que você consiga se concentrar no seu objetivo e encontrar Deus dentro do seu tempo. E isso aconteceu com você de maneira natural. E comigo, Matheus, foi muito louco, porque teve mais de uma jornada em que isso aconteceu. Mas eu vou contar que a galera vai gostar mais. Que aconteceu comigo no curso de ações e comandos, cara. Eu tava lá, cara, no curso de ações e comandos, 5º dia de curso, tava, naquela situação mais jangal do universo. A gente já tinha feito um monte de atividades, cara. Curso de comandos, para quem não sabe, a rotina começa às 4h30 da manhã. Você acorda lá, já vai direto para educação física, fizer uma corrida, acho que foi 8 quilômetros, só com fuzil, né, e tal. E aí a gente já foi para uma orientação, cara, no Jericinó. Ficamos lá, desde as 8 da manhã até as 6 da tarde, fazendo orientação com as mochilas super ultra pesadas, escambau. Chegamos lá no Ciopesp à noite, pagamos até a morte. Cara, quando era meia-noite e pouco, começamos a aula de natação. Piscina. E tava lá eu nadando, a gente já tinha nadado uma 1h30. E chegou a hora de fazer a natação com tubo PPTM, que é pé de pato, tubo e máscara. E eu tava lá, coloquei o tubo, né, de respirar. E, cara, começamos a nadar, você nada com o companheiro aqui, você põe o braço aqui pro lado, o companheiro pega o seu braço aqui, vai os dois, né? E cara, quando você tá nadando com o pé de tubo, com o pé de pato, tubo e máscara, você respira só pelo snorkel aqui, só pelo tubo, né? E você faz uma respiração. Respiração conectada, meu irmão. Técnica que eu não conhecia até então, nesse nível. E eu já estava tão exausto que eu comecei a respirar conectado, e eu comecei a ter experiências fora do corpo. Como se eu estivesse saindo do meu corpo, me projetando. Igual quando você dorme, você tem um sonho lúcido, que você projeta a sua consciência para fora do corpo, eu comecei a me projetar fora do corpo. E eu parecia que estava dormindo. Eu sentia que eu estava dormindo, nadando, dormindo. Meu corpo estava tão relaxado que eu fazia tudo automático. E o meu companheiro ia me conduzindo. E eu, caraca, o que está acontecendo? Até que chegou num momento que eu tive uma visão muito doida, Matheus.
eu tive uma visão que eu estava nu, peladão, numa montanha, sentado em posição de meditação, tipo assim, olhando para o céu, assim. E eu, caralho, tive a visão, fiquei, porra, mano, fiquei assim. Aí eu voltei para a consciência e eu tava escutando os caras tudo, 55, falando um monte de coisa, eu não sabia o que eles estavam falando, porque eu tinha estado fora do meu corpo naquele momento. E quando eu me dei conta, eu estava flutuando no meio da piscina e os caras me dando esporro e, cara, uma gritaria. Cara, foi parecido com o que você sentiu da energia Kundalini. Chegou uma paz de espírito em mim. Cara, eu fui abençoado com uma paz, com uma lucidez, com uma força que eu não sei te descrever, velho. Foi descer em uma luz. É tipo Jesus sendo batizado. Não querendo me comparar ao mestre, mas, cara, desceu sobre mim o Espírito Santo, cara, e eu fiquei em paz, no meio do inferno, cara. O inferno tava lá, meus amigos tomando porrada, cara se afogando, nego gritando, instrutor cuspindo na minha cara, gritando, batendo com o pé de pato, e eu lá no estado de plenitude, cara. E naquele momento, Mateus, veio uma certeza que foi muito estranha. Eu tive certeza que eu tinha que sair do exército brasileiro. E, cara, eu tava no meio do curso de comandos. Eu falei, caralho, como que eu vou sair do exército, cara? Eu tô no curso de comando. E eu fiquei, caraca, meu, e agora, cara? O que eu faço, cara? E eu tive era uma certeza tão grandiosa que era inquestionável. E aí eu lembrei o que um dos caras que foi meu mentor para chegar lá, que hoje em dia é um major, Forças Especiais, esse cara, na época, era tenente, era comandos, ele falou para mim, Esquiavon, se você pensar em pedir desligamento, você olha no relógio e você fica mais 15 minutos na atividade que você está. Fica 15 minutos, vê o que acontece, depois você olha no relógio de novo e vê se passou 15 minutos, passou, você pensa se você quer ir embora mesmo ou não. E beleza, aí, cara, o pau torou, tomei umas porradas lá, os caras me deram um chacoalhão lá, aquela pressão da porra toda, e começamos outro exercício de natação. Aí continuei nadando e tal. Cara, e quando eu nadava, velho, eu tava nadando num prazer, meu amigo. Caraca, mano, eu tava tudo fodido, tudo cansado, eu nadava assim como se fosse nada. Cara, assim, atravessa a piscina por baixo, não sei quem. Porra, sei lá quantos metros, cara. Eu fui o único cara da turma que consegui, velho. Porque eu fui por baixo, eu fui disposto a morrer, velho. Tá ligado? Eu falei, cara, eu vou mais longe até eu apagar nessa porra. E fui. E aquele silêncio, cara, tá ligado? Eu indo, e eu passando mal, o cérebro já faltando oxigênio. Quando eu olhei assim, cara, eu era o único cara do outro lado da piscina, os outros caras lá no meio, uns caras uns 10 metros para trás. E, cara, eu olhei no relógio, tinha passado os 15 minutos. O que mudou? Nada mudou. Eu queria sair, cara. Eu queria sair. E aí, cara, o pessoal começou a ir para um lado e eu fui para o outro. Os instrutores ficaram loucos, começaram a gritar comigo, volta para lá, 55, volta para lá. E, cara, eu simplesmente fui na borda da piscina, me encostei, fiquei olhando aquela porra toda. Aí chegou um cara, um capitão muito fodão, que até saiu do exército hoje em dia, mercenário lá na África. E ele chegou, olhou para mim assim, tirou o gorro preto, né? Você não quer mais essa porra, 55! Você não quer mais ser caveira, porra! Eu falei pra ele, não, senhor comandos, não quero mais. E nesse momento, cara, eu pedi desligamento do curso, né? Eu saí da piscina e os caras, volta pra lá, 55, porra! Cara, enfim, esse detalhe eu conto outra hora. Mas onde que eu quero chegar, cara? Que da mesma forma que você teve uma experiência espontânea de êxtase espiritual através da respiração, eu também tive. No cenário mais obscuro, onde eu nunca imaginei, onde eu nunca esperei que acontecesse algo desse nível. E eu só fui entender isso, Mateus, exatos 4 anos depois. Não, 3 anos depois, desculpa. Que isso foi em 2007, isso foi em agosto de 2007. Em agosto de 2010, desculpa, eu estava na Bolívia, fazendo uma iniciação xamânica, e no meu período de 21 dias jejuando, teve um dia que eu estava peladão na montanha.
E a hora que eu olhei para cima na montanha, me voltou a imagem de mim mesmo. Eu vi, foi o contrário. Quando eu estava nadando, eu vi eu na montanha. E quando eu estava na montanha, eu vi eu nadando. Então, eu voltei naquela imagem e eu entendi tudo, cara. Foi uma experiência extremamente, assim, puff, mind blown, cara. Explodiu a minha mente. E a partir daí eu entendi a importância de técnicas de respiração, de meditação. E nessa época eu já estava, assim, com uma prática, né, de meditação, de respiração, já com linhas mais formais, né, com mestres. Eu já tinha sido ali iniciado em yoga, em xamanismo. Eu já estava percorrendo um caminho e até que eu descobri o rebirthing, que é a técnica que eu mais gosto, técnica de respiração consciente, né, criada pelo meu mentor real, né, o Leonardo Orr, que é um cara que descobriu da mesma forma que eu, respirando com um tubo, com máscara, né, procurando curar seus traumas de parto. Então, assim, depois eu entendi tudo, sabe, cara? Caiu a ficha, velho. Pra mim foi assim que aconteceu esse download. É importante, né, a gente contar essas histórias, porque a pessoa precisa ver que isso é uma coisa do dia a dia. A pessoa precisa ver que isso acontece nos lugares mais inusitados, das formas mais inusitadas. E realmente é uma coisa que, às vezes, não é... Às vezes não. Eu acredito que quase sempre não é você quem escolhe. Não é você É quem escolhe. inusitado, né, cara? Você não escolheu respirar de forma consciente com um snorkel a ponto de oxigenar tanto o teu cérebro para ter uma visão e falar, caralho, não, eu não escolhi ter uma reação de uma anestesia e estar ali no escuro e começar a fazer uma respiração consciente e pum, ter uma experiência assim diferente, metafísica. E muitas vezes você que está assistindo essa live, talvez assim, você até esteja vendo que são coisas que acontecem por acaso, você vai falar, nunca aconteceu comigo. Mas o fato de você estar nessa live já diz alguma coisa. O fato de você estar aqui já diz alguma coisa. Porque muitas vezes você escolheu vir para essa live aqui porque você achou que a gente ia falar para você que a meditação traz consciência plena e você consegue parar de procrastinar. Aquele mais do mesmo, né? Que a gente conhece do desenvolvimento pessoal. Não, você vai ter lá uma respiração mais consciente, aí você vai ter mais disciplina para você ter 12 horas de produtividade por dia, um foco absurdo. E não, cara. Por quê? Porque o foco... Olha as duas histórias que a gente contou aqui. O foco, a disciplina, ela foi consequência de eventos que ocorreram na nossa vida espontaneamente. Eu tenho certeza que se não tivesse acontecido o que aconteceu comigo, eu não teria a disciplina que hoje eu tenho. Porque não teriam acontecido diversas outras coisas na minha vida, naquele momento. Eu tenho certeza que se não tivesse acontecido isso contigo, Maltama, você não seria quem você é hoje. Talvez você já tivesse progredido pra caramba no exército, estivesse lá no exército, mas sempre com o quê? Com aquele vazio no peito. Porque é aquela experiência de... eu cheguei aonde todo mundo diz que é bom, mas e agora? E agora? E para você que está assistindo essa live, o que é que você tem que pegar dessas duas histórias que você ouviu até agora? É o que tu vai fazer a partir de então. Porque o acontecimento ele vai ser espontâneo. Né? O acontecimento que vai fazer com que haja a virada de chave não depende de você. Mas saber que isso existe já é um grandioso, mas muito grandioso fenômeno. Inclusive, eu tenho certeza que alguém aqui já passou por alguma experiência assim. Só que o que as pessoas normalmente fazem? Elas não ouvem esse chamado. Elas não ouvem o chamado. O chamado vem, ela vê, ela fala, você tá de maluco. E prossegue na vida comum, no mundo normal. Todo mundo já passou por alguma forma de chamado, por uma vocação. E aqui que está o significado dessa palavra vocação. Vocação não faz sentido sem disciplina. Disciplina não faz sentido sem autoconhecimento.
Vocação exige que haja um alguém que chama você. Vocar é chamar. Não tem o vocativo lá no português? Vocativo é quando alguém chama o outro. Se você está fazendo concurso militar, uma coisa que eu aprendi com você, Maltano, que eu levo hoje para os meus alunos e não faz sentido se não for assim. Tem que ser por vocação. Tem que ser. Porque as coisas pelas quais você passa na carreira militar, as dificuldades que você enfrenta, a remuneração que não é lá essas coisas, se não for por um profundo senso de caraca, isso aqui que eu estou fazendo tem um sentido, não vai rolar. Aí ontem eu tava fazendo uma live com o Zé, você até entrou, né? A live com o Zé. Nossa, brutal essa live, diga-se de passagem. Quem não viu, assista o replay, que foi muito foda, velho. Porra, o Zé também O Zé é brabo também, cara. Foi muito bom. Zé é brabo. Estrategistas em ação, cara. Porra. O Zé foi um cara que eu conheci assim por acaso também. Alguém me marcou num post dele, falando pra fazer uma live com ele. Eu falei, caralho, o trabalho desse cara é maneiro. Top, né? Comecei a ter um contato mais fundo ali com ele. E tipo assim, eu perguntei, né, pro pessoal, por que você está fazendo concurso? Onde é que você tirou que você tem que fazer concurso militar? Ele teve uns 6 ou 7 que me responderam. Não, pô, estabilidade financeira. Quando o cara me responde isso, eu já sei que ele não vai ser aprovado. Eu já sei. Perdoa a franqueza se você que está assistindo isso aqui está fazendo porque você quer estabilidade financeira. Mas estabilidade financeira não é um motivo forte o suficiente para você seguir em frente. Quer ver olha só. Vamos lá. Existem 3 tipos de ação, né? Existe a ação que visa uma recompensa. Existe a ação pelo amor da ação. E existe a ação pelo amor à sabedoria. A ação que é desapegada. Dessas 3 aqui, as 2 únicas que têm condições de dar certo são as 2 últimas. A ação pelo amor à ação, a ação pelo amor à sabedoria. A ação pelo amor à recompensa sempre vai dar errado. Sempre, sempre. Deixa eu dar um exemplo aqui que vai ser assim, brutal. Para um homem, né? A mulher inverta os papéis. Você tem 2 mulheres participando da sua vida nesse momento agora. Uma delas é a sua mãe. E a outra é uma prostituta que você contratou, que está na sua casa. As 2 começam a passar mal. Sua mãe e a prostituta. As 2 estão passando mal do coração. Se você não socorrer uma delas, ela vai morrer. Você só consegue socorrer uma delas. Quem é que ia substituir a mãe pela prostituta? Quem? Diga um que vai, não, vou deixar minha mãe morrer, essa filha da puta. Não vai ter. Por quê? Porque com a sua mãe, você tem um amor que é transcendente. Um amor que é maior do que você. Ele tem um propósito. Com a prostituta, você tem um amor de primeiro nível aqui, ó. É aquele amor pela recompensa. É um amor erótico da recompensa. Você paga ela, você tem a sua recompensa sexual. Depois, acabou. Então você não liga para essa pessoa. Se ela morrer, se ela deixar de morrer, se depois que você tiver o que você quer ter com ela, ela sair da sua casa, for atropelada, você não vai ficar nem sabendo. Mas se a sua mãe for te visitar, ela sair da sua casa e for atropelada, você vai passar 3 anos sequelado. Por quê? Porque são amores diferentes. Por motivações diferentes. Então, se você vê o concurso militar como uma prostituta, que vai te dar a estabilidade financeira que você quer, sinto muito, mas você não vai ter força suficiente para sustentar esse estudo. Porque é difícil, é ruim, é chato. É chato pra caralho. Você é brasileiro, cara. A gente aqui é condicionado ao quê? Fazer um esforcinho bem medíocre de segunda a sexta. Na sexta já bem mais ou menos, porque aí no finalzinho da sexta já é para curtir. Sábado é para curtir, domingo é para curtir. Segunda já é para fazer um negócio meia boca, porque ainda tá de ressaca do domingo. Então, você não foi de nascença ensinado aos valores do trabalho duro. Você não foi criado para vencer. Você foi criado para lutar, mas não para vencer. Então, você não vai ter essa força que vem de ter um propósito maior.
Você vai ficar condicionado ali naquela coisa pequena. Ah, eu quero estabilidade. Ah, porra, estabilidade por estabilidade. Sendo sincero com você, faça concurso do INSS. Faça o próximo concurso que sair da tua prefeitura. Faça o próximo concurso que sair do Banco do Brasil. É melhor, cara. De verdade, é melhor para você. Porque vai ter menos apurrinhação, vai ter menos sofrimento. O pessoal às vezes acha que eu tô de sacanagem quando eu falo, mas não é. É verdade. Você não vai sofrer, não vai ter apurrinhação. O estudo também não é num nível tão alto quanto os concursos militares. Porque a verdade é que quando tem matéria de direito, que cai pra caralho, aquelas matérias de direito, direito administrativo, isso, aquilo, você pode meter um estudo reverso ali, gostoso, pega os últimos 30 anos de prova daquela banca, faz as questões assistindo a resolução e você passa. Qualquer um passa. Não é tão difícil assim. Concursos militares é outra história. E para um outro público. Então, você tem que entender. E como é que você chega a entender isso? É através desse autoconhecimento. É por isso que esse autoconhecimento é importante. Isso significa que você tem que passar agora, a partir de 3 horas por dia meditando? Não. Até porque eu não consigo passar 3 horas por dia meditando. Consigo. Então, isso não significa que você vai ter que passar 3 horas por dia meditando. Mas isso significa que você vai ter que trazer essa luz da consciência para a tua vida, para começar a perceber exatamente o que está te motivando, o que está te encaminhando ali. E se você realmente está pelo primeiro motivo, né, a ação motivada pela recompensa, como é que você pode aumentar esse teu amor? Vendo a jornada como uma jornada de desenvolvimento pessoal. Que foi também um dos grandes segredos meus. Porque eu notei que quanto mais eu fazia exercícios respiratórios, melhor eu estudava. Quanto mais eu meditava, mais eu tinha foco para estudar e eu conseguia fazer exatamente o que você falou, Maltama. Entrar no estado de flow. Ter aquele foco túnel ali. Quanto mais eu meditava, mais eu estava treinando a minha concentração para que eu conseguisse ficar 100% focado na hora que eu ia estudar. Então, era como um músculo que eu estava treinando. E isso me economizava muito tempo. É aí que entra as coisas que eu falo sobre afiar o machado. Isso me economizava muito tempo. Porque enquanto eu via gente lá no mesmo curso que eu, galera que eu conversava pela internet, que já estava um tempão estudando e realmente eu via que a pessoa não era enrolação, passava o dia todo estudando, mas não aprendia. Eu, em 10 vezes menos tempo do que ela, aprendia 10 vezes mais que ela. Porque o meu foco estava aqui. Eu assisti uma aula no curso e quando eu saía daquela aula, 80% da aula eu tinha absorvido. Era só eu fazer questão depois e, pô, aquilo ficava fixo na minha cabeça. Enquanto os caras saíam da aula e não tinha entendido nada. Eles falavam, não, pô, não entendi o que o professor falou. Eu falava, cara, como é que você não entendeu o que o professor falou? Você é louco, cara, não é possível. Você não entendeu o que o professor falou, tá claro. Mas pra mim era claro. Eu já estava treinado. Mas pra eles não. Talvez você que esteja assistindo essa aula, você passe por isso. Você assiste uma aula, talvez você seja até meu aluno, lá no TM de inglês. Aí você assiste uma aula minha e você não entende. Você fala, pô, não entendo. Mas por que você não entende? Você não entende porque você não tem concentração. Se você não concentrar os seus recursos mentais num único ponto, você não aprende. Se você não aprende, você não faz questão. Se você não faz questão, você não passa na prova. Então tudo é um ciclo. Um ciclo que começa outro ciclo, que começa outro ciclo. E aí, vem sempre os analfabetos funcionais e ouvem só a última parte. Que nem quando eu falo, tem que fazer prova antiga toda semana. Meu querido, você vai fazer uma prova antiga toda semana como um exercício ascético. Outra prova para dizer, você vai estar fazendo provas antigas toda semana para que você morra toda semana. Se você zerar a prova antiga, você vai se ajoelhar e dizer, Senhor, obrigado. É isso. Porque você vai estar. É uma morte simbólica que você vai estar passando para se acostumar com a ideia de que você pode falhar e que é melhor que você falhe agora do que na hora da prova. Mas aí você não entende nada disso. Você só pega o último conselho. Aí você vai, eu vou fazer prova antiga. Aí bota a prova antiga na mesa, erra tudo, começa a chorar e pronto. Quebrou o ego em 1000 pedaços. Ah, não vou mais fazer prova antiga agora, porque eu tô com o ego ferido. Não adiantou nada. Você não entendeu nada da essência da mensagem. Não entendeu nada. E por que você não entendeu? Porque você não se preparou. Você não teve essa preparação prévia. Então, por baixo, essa analogia da planta foi muito boa. A semente ali.
por baixo da superfície do estudo, por baixo daquela camada de terra que é o sentar, estudar, até mesmo estudar com estratégia, e fazer prova antiga, e fazer questão, e ter um bom material, e assistir bastante aula. Por baixo dessa camada existe uma outra coisa, que é a força da tua alma. Tem outra palavra para descrever. É a força da tua alma. É o quanto tua alma é forte. É o quanto você tem personalidade. É o quanto você sabe para onde você está indo, o teu propósito. É o quanto aquilo mexe com você de verdade. E aí a gente olha para aí 99% das pessoas que estão estudando, elas não têm nada disso. Não tem propósito, não tem personalidade, não tem coerência, não tem nada. Por isso não existe concorrência. Se você pegar esses conceitos aqui que a gente está te passando, não existe concorrência. Porque a tua concorrência vai ser com você. Se você vencer a si mesmo, você venceu todo o resto. Porque ninguém mais venceu a si mesmo. Aí tá, beleza. Por que eu passei em primeiro lugar? Por que depois eu consegui ajudar o Gabriel a passar em primeiro lugar e o Thomas a passar em primeiro lugar também? Por quê? Porque eu só mostrei isso para eles. Vocês estão pegando aqui de graça uma coisa que os caras pegaram no estrategista. Que é essa ideia de que, por esse aprofundar em si mesmo, se criar raízes, ter a sua base, e essa base você vai construir com base no autoconhecimento, não vai existir concorrência. Porque enquanto os outros são como um pé de alface que você compra no mercado, que não tem mais raiz nenhuma, então você compra, faz o que quiser, você vai ser uma árvore. Vai estar ali enraizada, aquela raiz forte, firme, bebendo da fonte, e tu vai crescer. E esse teu crescimento é inexorável, ele vai dar fruto. Não tem como não dar fruto. Ele vai dar fruto. Porque toda árvore ela faz isso, a menos que ela esteja num solo ruim. Então, assim, para mim é tão óbvio. Às vezes eu fico até meio com medo de falar certas coisas, que para mim é tão óbvio, mas eu fico pensando, para os outros não é. Então eu vou falar de uma forma simples demais. Os caras não vão captar a importância disso. Mas é óbvio, cara. É óbvio. E nisso, Maltama, acho que cabe a gente dar umas dicas práticas de meditação, né, para os caras, para eles entenderem como fazer isso. Está exercício respiratório, porque eu acho que toda meditação tem que incluir o camarada fazer o sorrisinho leve no canto de olho que nem Buda, sentado. E não necessariamente, né? Como você falou. O meditar, ele inclui sim isso, mas você vai estar meditando fazendo qualquer coisa. Você não meditava dirigindo um carro. Por que não? Por que não, né? Então, que dicas práticas a gente pode dar para eles? Antes de entrar nesse ponto, Matheus, eu queria salientar uma coisa que talvez possa ser importante para quem está nos assistindo. Que eu e você fomos agraciados pela vida, por Deus, com experiências espontâneas desse despertar de um novo nível de consciência. Aconteceu na nossa vida. Então tem uma frase que diz o seguinte, que Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, você pode escolher ser um escolhido. É uma escolha. Você quer ser escolhido por Deus? Então, o que você tem que buscar? Capacitação. É isso. Se você está buscando capacitação, você está dizendo, eu quero ser escolhido, cara. Deus, me capacite. Eu estou aqui para ser capacitado. E sabe o que eu e você tinha em comum, cara? Não era uma técnica, não era um objetivo, um propósito, não era isso que a gente tinha em comum. O que a gente tinha em comum era o estado de alerta para o presente, o estado de presença, também chamado de mindfulness, que é a consciência do presente, o poder do agora. Você estava praticando o poder do agora, prestando atenção na respiração com o livro em cima da sua barriga. Eu estava no poder do agora, prestando atenção na minha respiração enquanto eu nadava na piscina. Então, o que nós dois tínhamos em comum? Prestar atenção no agora e a respiração fluindo. Então, são duas coisas que você vai fazer todo dia da tua vida. Você vai ter a sua atenção em algum lugar e você vai ter a respiração acontecendo. Então, está todo mundo aqui respirando aqui agora. A gente, se não respirar, a gente morre por um tempo, então você tem que respirar. E aí, a tua atenção está onde? Ela está lá no futuro? Ela está no passado? Ou ela está aqui agora? Se a tua respiração está consciente e você está prestando atenção aqui agora, você começa a criar o hábito de prestar atenção no momento.
Por isso que praticar exercício de respiração é a base da maioria das técnicas meditativas. Tem os efeitos fisiológicos também, do relaxamento, entrar em estado alfa, todas essas coisas, que deixa você zen, etc., né, que libera hormônios e tal, você fica num estado de paz. Mas o principal objetivo é você estar em estado de presença, estar no presente. A sua consciência estar ancorada no poder do agora. Então, como que você faz isso? Simplesmente praticando a consciência plena. Cara, o que eu estou fazendo agora? Estou assistindo uma live aqui do Matheus e do Maltama. É isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui presente, assistindo a live, escutando, ouvindo com atenção plena. Eu não estou nessa live pensando no papiro que eu vou fazer depois, pensando na minha namorada, pensando no curso de comandos lá na frente. Não, cara, eu estou aqui agora, prestando atenção. O que eu, Maltama, estou fazendo? Pô, eu estou colaborando aqui com o trabalho do meu grande amigo Matheus Teixeira, compartilhando um pouco do meu saber aqui. Nesse momento, tem jovens me assistindo, então eu estou consciente disso. E o ato de trazer a consciência para o presente é a principal atitude meditativa. Tá? Então, se eu puder indicar para vocês uma fonte de leitura que pode abrir a mente de muitas pessoas, é o livro 365 Meditações do Osho. Por que eu indico esse livro? Porque nesse livro, cara, o Osho descreve 365 técnicas diferentes de meditação, cara. Meu Deus, é uma mais louca que a outra, meu irmão. Tem tudo quanto é... Cara, tem a meditação do grito, do pulo, do riso, do choro, da correria, da dança, meditação do giro, meditação do silêncio, Cara, são 365 técnicas. Aí se você pegar esse livro, só esse livro, e você experimentar uma técnica por dia durante um ano, cara, vai ser muito divertido, porque você vai fazer cada loucura, e vai chegar alguma hora que você vai conhecer a tua técnica. Então, por exemplo, eu com 17, 18 anos, eu lembro que eu tinha uma experiência extremamente profunda de meditação, só que eu não entendi. Sabe fazendo o quê, meu amigo? Tocando batera, cara. Porra, eu tava tocando uma música do Judas Priest, tocando batera, aquele pedal duplo, o negócio comendo, e eu... aquele barulho, e eu conseguindo fazer no ritmo. Porra, aceleradão. E, cara, eu consegui fazer aquilo, eu comecei a entrar em Kundalini, cara. E, cara, eu percebi, depois, assim, tinha passado uma hora eu fazendo o mesmo exercício na batera. E a única coisa que eu tinha concentrado era fazer e eu comecei fazendo devagarinho. E de repente tava... E, cara, não fica uma hora que eu tava insano. E tinha passado uma hora da minha vida fazendo aquilo. Então, isso é um estado de flow, cara. De concentração. Eu estava meditando. Só que não com o objetivo, vou meditar para ser um mestre. Não é isso, cara. Agora, eu acho que também vale a pena esse pequeno estado de meditação convencional, digamos. Que é o que eu pratico todos os dias, no mínimo, assim. Eu procuro fazer no mínimo 5 minutos. Eu não alopro, não. Assim, eu acordo todos os dias, sou parecido com o teu amigo lá, todos os dias, sem exceção, eu acordo antes das 5 da manhã. Tá? Por exemplo, hoje eu acordei às 4h42, natural. Né? Quando acordo, arrumo a minha cama, a primeira coisa que eu faço, né? Já levanto, ligo a luz, arrumo minha cama, sento no meu tapetinho de meditação, cara. E aí, o que eu faço? Quando eu sento no tapetinho, primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, eu começo a agradecer a Deus. Eu agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família. Eu agradeço o máximo de coisas que eu lembro e logo em seguida eu faço um exercício chamado 20 respirações conectadas. Que é um exercício que inclui 4 respirações curtas e uma respiração mais longa e você repete isso 4 vezes. Vou mostrar aqui rapidinho. Ó. Esse é um ciclo, né? Aí eu faço isso 4 vezes. Então, completa um ciclo de 20 respirações. E aí eu faço mais 3 ciclos desse, com outras variações, abrindo a boca, fechando a boca, pelo nariz, pela boca. E depois eu silencio e fico observando. E geralmente,
eu permaneço nesse estado meditativo 5 minutos, 10 minutos, às vezes é mais longo. Quando eu estou num momento mais tranquilo de vida, geralmente eu fico mais tempo contemplativo. Quando eu estou num momento mais agitado, ou com mais metas e objetivos, geralmente me vem uma força tão grande que é um ímpeto de agir. Aí eu já levanto, meto aquele banho gelado na carcaça, faço meus exercícios físicos, em jejum, tomo água e já começo a fazer alguma coisa, que geralmente é leitura e depois escrita. Então, essa é uma disciplina que eu sigo praticamente todos os dias. Né? O que eu mais, digamos, vario é a parte da escrita, porque nem sempre eu estou inspirado para escrever algo. Então, às vezes, quando eu não estou inspirado para escrever algo relativo ao meu trabalho, né, a inspirar outras pessoas, aí eu escrevo sobre mim mesmo. Né? Eu escrevo no meu diário ali o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como é que está meu corpo naquele dia, como é que foram os meus sonhos. Enfim, eu constituo essa rotina. Então, o que eu poderia falar para vocês de dica prática de meditação é o seguinte. Separe um pequeno momento do seu dia para meditar. Que o seu propósito seja, eu quero meditar um pouco. E nesse pequeno bloco, eu acho que o mais sábio é logo quando você acorda de manhãzinha, você está num estado mais relaxado, e logo antes de dormir. De manhã, pelo fato de que você já vai estar relaxado e vai começar o dia no estado de foco. E à noite, porque vai te ajudar a relaxar. Então, esses são os horários que eu indicaria. Você separa um pequeno bloco, cara. Você fala, pô, Maltão, eu não consigo. Cara, separa 1 minuto, brother. Não começa com 1 minuto, não seja... Queira fazer 1 hora, faça 1 minuto. Relaxa 1 minuto, fica em silêncio, procura sentar numa posição confortável, prestar atenção na sua respiração, nos seus pensamentos, por 1 minuto. Depois vai 2, 3, 4, 5. Cara, se você chegar em 20 minutos, no máximo meia hora, já está extraordinário, cara. Tem pesquisa científica que comprova que 20 minutos de respiração e meditação 2 vezes por dia é mais efetivo para o seu cérebro do que 8 horas de sono. Então, se você praticar isso aí 2 vezes por dia, cara, você tá tipo um monge já, cara, em termos de resultado. E você consegue trazer isso para o seu papiro, para o seu trabalho, para a sua vida, para os seus relacionamentos. Então, assim, é mais simples do que parece, rapaziada. Não precisa florear, não. Né? E eu vejo que o Matheus, ele tem orientado muito vocês com relação a isso. Eu acompanho todos os stories do Matheus. E eu sempre vejo lá que, cara, volta e meia, ele, bum, taca a respiração, a fotinho do Wim Hof lá, né, que tem um método power pra caramba de respiração, e explica como que a respiração vai te conduzir no teu autoconhecimento. E tem um fato que é só para fechar a minha linha de raciocínio, que é o seguinte. Se tem uma coisa que todo ser humano faz, é respirar. Sem exceção. Sem exceção. Então, se tem uma coisa que todos nós devemos aprender, é a respirar com consciência. E utilizar esse poder para cumprir o nosso propósito de vida. Genial. E é verdade, todo mundo respira. Não tem uma pessoa que não respire, só uma pessoa morta. Então, todo mundo respira. Mas poucas pessoas sabem tirar vantagem disso. Poucas pessoas sabem usar isso a seu favor. E assim como tudo, né? Nesse livro do Osho, ele fala da meditação da caminhada também, né? Uhum. Você prestar atenção e ir contando. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uhum. Todo mundo caminha. Todo mundo caminha. Quem é que para assim, pô, eu vou ali na padaria. Eu posso prestar atenção aqui na minha respiração, na minha caminhada e ir pensando. Pé direito 1, pé esquerdo 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. O que me impede de fazer isso? Nada. Nada. As pessoas falam, mas eu passo muito tempo no trânsito. Cara, você está lá sentado no ônibus, no trânsito, o que te impede de respirar? Nada. No carro, o que te impede? Nada. Só você. Só você. E muitas vezes esse é o meu maior inimigo, eu mesmo. Eu fico no caminho entre eu e meu resultado. Então, vou complementar, né, isso que você falou com 2 coisas que eu gosto muito, que eu uso bastante. São 2 aplicativos. Um é o aplicativo do próprio Wim Hof, que é o Wim Hof Method. Aplicativo muito foda. Muito foda. Ele simplifica a respiração até para quem não entende nada de respiração guiada.
Tá ali. É só você apertar e ir seguindo a orientação que ele mesmo vai falar. Inspirar, expirar. Antigamente só tinha inglês, né? Eu gosto mais de inglês, no inglês, porque no inglês é a voz do próprio Wim Hof, né? Mas também tem em português agora, traduzido. E tem um outro aplicativo, que é o Prana Breath. O Prana Breath também, aplicativo excelente. Você compra a versão Pro, na época eu comprei o acesso o vitalício, a versão Guru, que eles chamam, né? Versão Guru, vitalícia, por 20 conto. Cara, 20 reais. Ah, não tem 20 reais, então usa gratuita. Gratuita você não precisa pagar nada. Tem um monte de exercício respiratório lá. Pode fazer até 30 minutos de uma vez de um exercício respiratório. E também é um aplicativo que simplifica a tua vida, porque ele mostra ali certinho. É só você seguir o aplicativo, o que o aplicativo está mandando, você vai fazer o exercício respiratório bem. Então, não tem desculpa. É a prova de desculpas. O grande impeditivo do aplicativo do Wim Hof pode ser também a questão monetária, que você tem que pagar para usá-lo. Mas caso você queira, o Wim Hof disponibiliza de graça no YouTube. Respiração guiada dele. De graça, tem lá 3 rounds de graça. E outras pessoas fazem também. Né? Se procurar no YouTube direitinho, botar lá respiração do Wim Hof. Tem um monte de gente que faz a respiração de forma acompanhada ali. Então, de qualquer forma, assim, ninguém tá perdendo. Só você procurar, só você ter um pouquinho de força de vontade para fazer. Comece pela respiração, porque a respiração sempre é o ponto de partida. Eu noto que esse respirar e depois você contemplar, que na verdade, em toda forma, né, como você falou no início, em todas as formas tradicionais de meditação, toda a tradição se foca exatamente nisso, no respirar. E uma coisa que prova isso, inclusive para quem é incauto, para quem não entende muito bem como é que isso funciona, não sei se tu sabe dessa. Sabe qual é a palavra em hebraico para Espírito Santo? Shekhinah? Ruach Shema. Ruach é o sopro. Shema da vida. O sopro da vida. Olha lá, que legal. O sopro, o respirar da vida, é a brisa da vida. E as pessoas hoje em dia, elas esqueceram disso que está aqui. E realmente, olha como os hebreus eles tinham uma inteligência interessante. Ruach Shema, o sopro da vida. Quando você para de respirar é porque você morreu. O sopro do Espírito Santo não está mais sobre você. Eles entendiam que a prova de que Deus nos fez, a prova da aliança de Deus conosco, uma das provas, é exatamente o ato de respirar. O ar, você não faz nada por ele. Se você não pensar nele, o seu próprio corpo vai respirar sozinho. E ele está sempre ali. Sendo a prova de que você está vivo. Quando você quer saber se alguém está morto ou não, você pega um espelhinho e bota assim debaixo do nariz para ver se a pessoa está respirando. Respirar é viver. Então, quando você passa a ter consciência na respiração, você passa a ter mais vida. E aí, com mais vida, o que você pode fazer? Você pode usar essa vida para objetivos grandiosos. Você pode usar essa consciência para objetivos grandiosos. É nisso que entra o fator disciplina. Que agora que eu tenho mais consciência, agora que eu tenho mais vida, agora que eu tenho mais disposição, eu uso essa vida para estudar. E eu sou aprovado mais rápido do que todo mundo, porque eu fui mais esperto. É aí. Enquanto todo mundo está fazendo as mesmas coisas, você vai por um caminho um pouquinho diferente. Mas é o caminho que as pessoas que tiveram sucesso trilharam. Aí você vai ali, por aquele caminho que os caras que tiveram sucesso verdadeiro trilharam. Você pega essa mentoria, né? Você pega essa noção de que um mentor fez isso e agora eu vou fazer também. Deu certo para ele, vai dar certo para mim. E quando eu vou fazendo isso, eu vou tendo cada vez mais resultado. É inevitável. Se eu fizer aquilo que as pessoas de sucesso eu conheço, que são referência para mim, fizeram, eu vou ter os resultados que elas tiveram ou outros resultados até maiores. Até maiores. E lembre-se sempre que o sucesso, né, eu gosto de enfatizar isso, a palavra sucesso, uma palavra que está muito prostituída hoje em dia, porque as pessoas pensam em sucesso de uma única forma. Sucesso como ter um carrão, como ter uma casa enorme. E o sucesso, ele vai ser... Eu sei que é clichê falar isso, mas nem tudo que é clichê está errado. Nem tudo que é clichê está errado. O sucesso ele é definido por você. Porque não adianta nada você ter a casa que os teus pais acham que você deveria ter,
e você se matar no chuveiro dessa casa, porque você está vivendo uma vida vazia interiormente. Não adianta nada você estar dirigindo uma Mercedes C180 lindona e você usar essa Mercedes para se jogar da ponte. Porque tua vida não significa nada para você. Então, não vamos ser hipócritas aqui. Dinheiro é bom, sucesso financeiro é bom, mas você tem que saber até onde você está disposto a ir por esse dinheiro. Aí que entra, né, toda a hierarquia de valores, o que é importante para você de verdade. E isso, entender o que é importante para você vai ser importante para o seu estudo para concurso. Porque tira a estabilidade financeira da boca, porque isso é o que todo mundo quer. Começa a entender o que é importante para você de verdade. Porque talvez ser militar seja importante para você porque você quer construir uma família. E você sabe que o dinheiro que você vai receber como militar, a certeza que você tem como militar, é a chave para você ter uma família. Você ser um pai de família digno. Talvez ser militar para você seja importante porque você quer ser livre, você quer sair da cidade onde você nasceu, da cidadezinha, da casa dos teus pais. Você quer viver uma aventura. E aí você suprime isso, que é a estabilidade financeira. E aí você não está lutando pelo objetivo certo. Se você não luta pela causa certa, você desiste no meio do caminho. Então tem que ter essa noção também, para ter disciplina. Então espero que essa live ela tenha abrido alguns olhos aí, né? Tenha virado algumas chaves acerca do que é importante de verdade. E o que é a disciplina, que é uma consequência, não uma causa. Se você vai sair daqui lembrando de qualquer coisa, lembre-se disso. Disciplina é uma consequência. É uma consequência do quê? Desse autoconhecimento. Que vem da onde? Dessas práticas que vão te ajudar a se interiorizar. Dessa preparação, como você falou muito bem, Maltama. Essa preparação. Deus capacita os escolhidos. Então, eu vou tomar a iniciativa agora de me capacitar cada vez mais para que Deus me escolha. Por quê? Porque ao eu tomar essa iniciativa, eu vou estar colaborando com os planos de Deus. Isso me lembra para fechar, né? Isso me lembra uma frase de Santo Agostinho, que ele teve toda a polêmica com... Caraca, esqueci o nome do homem agora. Tem até uma heresia com o nome desse cara, que ele dizia... Pelagianismo, Pelágio. Pelágio dizia que a santidade é fruto do esforço individual. Ou seja, eu vou me esforçar para parar de fornicar, para parar de pecar contra a castidade, para parar... Eu vou me esforçar para parar de fazer tudo de errado. E aí, pronto, interessante. E Santo Agostinho entrou em toda uma polêmica com ele, porque Santo Agostinho provou que não. A santidade não é fruto do esforço. A santidade é fruto da graça de Deus. As nossas histórias... Eu não estou dizendo que a gente é santo, né? Mas a gente está progredindo num caminho de espiritualidade, de crescimento espiritual, de vida de oração. As nossas histórias provam isso. Foi uma coisa inesperada. Foi um toque da graça de Deus ali. Mas, olha o que Santo Agostinho dizia. Deus quer fazer de você santo, mas ele não vai fazer sem a sua permissão. E sem o seu andar. Né? Porque isso não significa que a graça de Deus basta, óbvio. Mas se eu não concordo com ela, ela não vai fazer nada por mim. Porque eu estou me afastando dela. Então é um caminho duplo. Você vai se preparar, você vai fazer essas coisas, você vai se esforçar na sua aprovação por concursos militares. Tudo depende de Deus, é óbvio. Mas você vai fazer a tua parte aqui para não atrapalhar Deus de fazer o trabalho dele. Aqui que está a grande sacada. Eu vou parar de atrapalhar Deus e fazer o trabalho dele. Mais alguma coisa para fechar essa live, irmão? Minha bateria vai acabar aqui. Se eu cair, já fique sabendo. Mas então, irmão, assim, sobre sucesso, eu gostaria de lembrar que a gente pode lembrar que sucesso remete à sucessão. Né? O que vai suceder disso? O que vai acontecer depois, cara? Então, imagine você atingindo o sucesso, imagine o que vem depois. E você tem que gostar muito do que vem depois do seu sucesso, porque é isso que vai te motivar lá na frente, é isso que vai fazer você deixar um legado. E para corroborar tudo que a gente já falou aqui, gostaria de falar para vocês que qualquer hora eu vou postar de novo o story que eu gravei lá na ESA, numa mangueira que tinha lá, a coisa mais linda, uma mangueira que eu sofri pra caramba embaixo dessa mangueira. E, cara, eu olhei para aquela mangueira, Mateus, 18 anos depois,
ela estava muito mais alta, muito mais frondosa e com muito mais frutos. Por quê? Porque essa mangueira tem raízes grandes, fortes, poderosas, que estão só sendo cada vez maiores e ela está no solo fértil. Então, vocês que estão nos assistindo, o solo fértil é a sua mente, é a sua vida, é o lugar onde você deposita as sementes todos os dias. Então, que os seus pensamentos, que os seus sentimentos e as suas ações sejam sementes conscientes do amor de Deus, da vocação que você tem, dos seus dons, dos seus talentos, para que você possa dar frutos, para que você possa crescer, frutificar, e o seu sucesso se torne um legado. E o seu legado possa fazer o mundo um lugar melhor. É isso que o meu amigo Matheus faz todos os dias, é o que eu espero estar fazendo. E eu quero te agradecer, meu irmão, pela oportunidade. Foi uma alegria imensa, uma honra poder estar aqui com você hoje, cara. Gratidão do coração, mano. Eu que agradeço. E acredito aí também que o pessoal agradece do fundo do coração, porque com certeza teve gente aqui que teve essa virada de chave e vai sair dessa live aqui transformado. Então, apliquem. Isso aqui não foi só informação. Isso aqui é para transformar em conhecimento e conhecimento virar sabedoria. Conta comigo. Qualquer coisa que tu precisar, Maltão, pode falar comigo, obviamente. Estou aberto aí para lives, caso tu queira. E convidarei novamente, tenha certeza disso. Tamo junto, cara. Sim, senhor. Sempre pronto à disposição. Sejam disciplinados, meus amigos. Até a próxima. Até.